20º capítulo, Defesas contra o Mal. Nesse capítulo, nós vamos encontrar o André Luiz bastante assim admirado diante daquela fortaleza que havia em volta ali do campo da paz, daquele poço de socorro. E ele não só verifica aqueles muros, tudo, mas também espécie de armas, como se fossem canhões. E ele fica assim meio assustado e pensando, puxa vida, armas no mundo espiritual? Mas nós vamos perceber que essas armas aí no mundo espiritual, elas têm um outro significado, certo? E aí o Alfredo, ele dá um detalhe, que é muito importante para que nós nos atentemos a essa situação. Muitos pensam que quando estamos encarnados, se nós desencarnarmos, seremos melhores. Não, nós estaremos na mesma situação vibracional que estávamos quando encarnados. O que significa isso? Se nós éramos, ou se nós somos avarentos, se nós somos egoístas, se nós exploramos as pessoas, se nós somos inferiores moralmente, quando nós desencarnarmos, nós não viramos santos e nem anjinhos, porque nós sabemos que, né, isso não existe. Nós vamos desencarnar nessa mesma situação e vamos buscar a companhia, infelizmente, de pessoas que estejam nessa situação e ficam aquele grupo de pessoas, né? E muitos desses daí, infelizmente, eles vão tentar atacar o bem. E é o que eles tentavam fazer ali naquele poço de socorro. E então Alfredo fala da necessidade então de ter esse tipo de armas, que elas não lançam balas, não eram canhões que lançavam balas, mas lançavam como se fossem projéteis elétricos, descargas elétricas, porque o objetivo ali do poço de socorro, obviamente, era acolher, vamos dizer assim, as pessoas, né? Não é danificar ninguém, mas aquilo, devido à densidade perispiritual daquele tipo de espíritos, como ele disse, né, que esses que ficam ali em volta, era tão grande que eles levam aquele choque elétrico, e o medo os faz o quê? Saírem disparada. Eles correm. Dá uma impressão, às vezes, para alguns, até como se fosse uma segunda morte, porque é muito denso o perispírito deles ainda, né? Então faz com que eles assustem e tomem um outro caminho, e isso protege, então, protegia ali no caso o campo da paz. Então, só para nos entendermos, então são armas no mundo espiritual, mas utilizadas como defesas contra o mal, para proteção, não é? E aí, uma outra coisa interessante que nós temos é a questão da lenda, daquela lenda da serpente, que fala assim: havia uma serpente venenosa num campo. Ninguém passava por aquele local. Mas um homem bom, a serviço de Deus, buscou aquela região, confiando mais em Deus do que propriamente em si mesmo. A serpente o ataca. Ele a dominou com um olhar sereno e falou. Então o homem fala para a serpente: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A serpente, então, recolheu-se envergonhada. Ela modificou-se, mostrou-se mais pacífica. Só que ela se mostrou tão pacífica que as outras pessoas que começaram a lhe passar por aquele campo começaram a abusar dela. Davam-lhe até pauladas. Aí ela se recolheu à toca, em desalento. O santo, entre aspas, visitou novamente e fica espantado com aquela condição, né? Como que ela, de início, que estava ali sempre em defesa, defendendo ali, de repente ficou naquela situação de medo, escondida. Aí a serpente conta toda a história, tudo o que tinha acontecido até então. Aí o sábio respondeu que havia lhe aconselhado a não morder ninguém, que isso era da lei, não morder.
mas não praticar, vamos supor, o assassinato, não perseguir as pessoas, mas não lhe disse, olha que importante, não lhe disse para que não evitasse assustar os homens, ou seja, aqueles que fossem maus. Então ele faz essa comparação, né? A lenda da serpente com essa situação no mundo espiritual da utilização das armas justamente para assustar aqueles espíritos. É aquela história. O fato, nós temos que nos defender do mal. E como é que nós vamos nos defender do mal? Daqui. Nós vamos através da prece, etc. Mas nós temos também através da nossa vigilância, às vezes cortar certas ligações, né, que não nos fazem bem. Então, não morder, tudo bem. Não ferir, tudo bem, não pode. Agora, nos proteger, nós temos que nos proteger. E o que aconteceu com a serpente aqui? Ela não estava se protegendo. Ela se sentiu tão envergonhada pelo que ela estava fazendo que ela acabou ficando cada vez mais pacífica, mas a um ponto de pacificação que ela até se permitia que os outros a agredissem. Então isso não é possível também, não é? Então, bem interessante essa lenda da serpente. E aí então nós encerramos por hoje os nossos capítulos, tá bom? Um beijo a todos e uma boa semana. Fiquem com Deus.